Olá, bom dia agora com minha cara bem normal. Mais uma vez falando sobre o nosso exercício de perdão, mais uma aulinha sobre o exercício de perdão. Vou recapitular como sempre, tá certo? Porque a gente precisa perdoar porque a gente se magoa. E a gente se magoa porque a gente cria expectativas em cima dos outros, né? Mas nós vimos, né, ao longo das aulas que eu fui repassando para vocês, que até Jesus Cristo, né, veio ao mundo e foi crucificado, foi condenado, foi maltratado, foi injustiçado, né? E nós somos filhos de Deus tanto quanto ele, só que somos pecadores, né? E a gente fica querendo que os nossos desejos infantis sejam atendidos pelos outros, e isso é o que tem gerado mais frustrações e mágoas nas nossas vidas. E esse excesso de mágoas, essas frustrações, elas acabam impedindo que a gente jogue energia para o nosso crescimento, porque a gente fica sempre alimentando aquela mágoa, aquele ressentimento, mesmo que inconscientemente. E isso passa a atrapalhar toda a nossa vida, tá certo? E aí hoje eu queria falar um pouquinho, a gente já passou alguns exercícios, né? Já passei alguns exercícios para vocês. E hoje eu queria passar um que é sobre quem merece perdão, tá? Não há nada mais frustrante dentro de um relacionamento do que um casal com expectativas infantis, onde um quer que o outro atenda aos desejos da sua criança interior. Assim como também não há nada mais desgastante do que um relacionamento onde cada um tem que ter as suas responsabilidades, né? Tem que ter a sua contribuição dentro do relacionamento e um ou outro, ou os dois, não atua com essa responsabilidade, não cumpre com essa contribuição. Isso tem sido frutos de muitos divórcios, de muitos casamentos, né? E o Rossandro, no curso, ele cita o exemplo de um casal de 60 anos que foram comemorar 60 anos de casado, né? E tem aquela foto clássica, né? Onde tem um casal velhinho de 60 anos de casado, os filhos, os netos ao redor. E a maioria das pessoas, né, com aquele tipo de sentimento, ai, que lindinho, ai, que bonitinho, né? Casalzinho e tal. E ele olha pro casal e pensa, meu Deus, quanto perdão esses dois não tiveram que ter e que suportar para chegar onde chegaram hoje, né? Por quê? Com certeza, ao longo desse trajeto de 60 anos, um magoou o outro, um traiu o outro. Traição não é só de relacionamento com outra pessoa. Traição é omitir, traição é mentir. Então, quantos perdões não teve que existir dentro dessa relação para que ela chegasse onde está hoje, né? Então, assim, as relações que vão para frente são aquelas onde o casal que demoram mais tempo, com certeza existiu muito perdão dentro dessa relação. Quanto maior a capacidade de perdoar desse casal, um ao outro, mais tempo ela vai durar. Isso não quer dizer, né, que você tem que suportar tudo, né, que você tem que suportar o insuportável. Mas ele cita também o exemplo de um amigo dele, de 40 anos de idade, que estava num relacionamento desgastado com a esposa, né? E que foi dizer para ele que queria se separar. E aí ele orienta o seguinte: eles são lá da região que tem forró, São João, da Paraíba, né? E ele orientou o seguinte: eles já estavam em atrito constante, ele e a esposa. Ele disse assim: faça o seguinte, vá hoje para a Vila Forró, porque o amigo dele disse que queria ficar livre, né? Queria ter opções no mundo de hoje, melhores opções no mundo de hoje. E aí ele orientou: pois vá hoje para a Vila Forró. E aí ele disse: por que você está me orientando isso? Vá, só estou lhe dizendo, vá. E ele foi, esse amigo dele que estava pensando em separar. E quando foi de madrugada, o amigo dele ligou para ele: mas tu é um sacana, né? Aí ele: por quê? Aí ele: eu vi o mundo que me espera lá fora. Até uma amiga da minha esposa deu em cima de mim. E aí ele respondeu: não, meu amigo, a amiga da sua esposa não deu em cima de você. Quem deu em cima de você foi a sua esposa.
Ela deu em cima de você. Ela cresceu junto com você. Ela se construiu junto com você. Porque em um casamento de mais de 20 anos, quando ela lhe conheceu, você não era nada, você não era ninguém, você não tinha nada, né? Ele diz até assim, você não era bonito, não era rico, não era inteligente. Ela sim deu em cima de você. Agora você sair, um homem de 40 anos, né, já tem sua vida financeira estabilizada, bem organizada, qualquer um que chegar vai se aproximar e vai ser fácil. Mas uma mulher, para enfrentar tudo que ela enfrentou com você, é difícil. Então, o mundo que nos espera aqui fora, infelizmente, né, de Tinders, né, de relacionamentos extremamente superficiais, porque hoje a gente tem antigamente, até um dia desse era à la carte, né, as pessoas se expunham assim para você escolher com muita facilidade, ninguém assumia compromisso, um fica aqui, um fica acolá. Hoje em dia ainda é pior, não é mais à la carte, é rodízio, né? Você fica com um aqui, fica com outra amanhã, sem compromisso nenhum. Só que dentro da gente, a gente tem essa necessidade de ter um parceiro, de ter um companheiro. Deus criou a gente para ter um parceiro, um companheiro ou companheira, né? De acordo com a sua preferência sexual. E então ficam nesse rodízio, mas fica o vazio dentro, porque todo mundo quer alguém para ser seu, para compartilhar a vida, para dividir as dificuldades. Mas o mundo hoje não tem mais maturidade para um relacionamento, porque no primeiro obstáculo, primeiro que casa querendo que o outro faça o papel de mãe ou de pai, já erra daí, né? Porque a partir do momento, o que faz a gente se interessar por alguém? É o desejo principalmente sexual, né? A partir do momento que se aquela pessoa, por exemplo, se você, esposa, começa a assumir o papel de mãe, dando tudo na mão, né, dando comida na boca e tudo, você já vai passar a ter uma imagem de mãe para ele. E isso vai ser muito prejudicial para o casamento. Por quê? Porque o homem não tem desejo pela mãe. Não tem. Então, assim, você tem que assumir o papel de esposa e ele de esposo, não de pai e mãe. Não pode se confundir esses papéis. Isso não quer dizer que, de repente, em alguma situação, você não possa fazer um agrado a seu esposo ou ele a você. Mas viver para servir como a mãe fazia ou viver para super proteger como o pai fazia vai ser extremamente doentio para a relação, tá? Então, os relacionamentos só duram quando existe muito perdão. Mas não quer dizer que você tem que perdoar tudo, né? Até porque o perdão, ele é unilateral. Só depende de mim perdoar, não depende do outro. Mas a reconciliação tem que ser os dois. Tem que ser um perdão mútuo. E para haver uma reconciliação, né, é necessário que a gente tente restabelecer algo que é um pouco complicado de restabelecer, que é a confiança. Então, se existe uma reconciliação, é necessário um compromisso de mudança. Porque a partir do momento que aqueles erros vão ficar se repetindo, vai chegar uma hora que você precisa, para a sua saúde mental e emocional, dizer para mim, não dá mais. Você já transgrediu todas as minhas capacidades de reconciliação, de confiar, e para mim não dá mais. E caia no mundo, meu amigo, aí nesse mundo cheio de pessoas fiéis, honestas, verdadeiras, amorosas, trabalhadoras, que a gente sabe que a realidade do mundo não é essa. Então, antes de desistir do relacionamento que você tem, tenha certeza de que você já fez tudo o que era possível de ser feito por esse relacionamento, tá certo? E, na moral da história, esse amigo dele acabou não deixando a esposa, porque viu o mundo fora que esperava ele, né? Até porque você satisfaz um desejo ali momentâneo, mas o vazio permanece. Porque alguém para somar, para estar na dor e na dificuldade, é muito difícil de você encontrar. E eu queria deixar um exercício, tá? Para vocês hoje. Eu vou mandar alguns slides onde ele fala um pouquinho sobre dor, reconciliação, para vocês olharem. E o exercício que eu queria falar ele envolve uma figura central na vida de todos nós, tá? Às vezes você não compreende ainda esse papel,
ou como essa figura foi significativa na sua vida. Mas é a figura do pai. Hoje eu quero que você faça uma carta a seu pai, tá? E nessa carta você vai colocar tudo o que você sente em relação a ele, tá? Se ele foi ausente, se ele foi presente, se ele lhe super protegeu, se ele foi muito grosseiro, se ele foi muito duro, né? Se seu pai não, se ele cometeu suicídio, se ele já faleceu e isso deixou um vazio muito grande em você, se existiu abuso. Então, faça uma carta sincera para seu pai, colocando toda a sua dor e toda a sua honestidade nessa carta. Se o seu pai não se enquadrar em nenhum desses que eu falei, né, faça uma carta de gratidão. Aproveite o momento para fazer uma carta de agradecimento a seu pai por tudo que ele fez por você. Você não precisa entregar essa carta e nem me mostrar, mas faça. Vai ser um momento de você colocar muita dor para fora. Pode doer, pode você ficar pior no primeiro momento, mas para a gente aprender realmente a perdoar e a se curar, a gente precisa mexer em algumas estruturas internas das nossas crianças. E como eu gosto de dizer a vocês, a gente precisa acolher a nossa criança interior e as nossas sombras, tá? A nossa criança precisa entender que hoje nós somos adultos e responsáveis por tudo aquilo que essa criança clama, não é dever do outro. E as nossas sombras, que são os nossos defeitos, as nossas limitações e que a gente tende a sempre projetar no outro, tá certo? Uma excelente quarta-feira e um beijo bem grande da Nutri, que como eu sempre gosto de dizer, estou em processo junto com vocês. Esse processo também é meu, também estou em constante aprendizado, tá? Um abraço.